Reginaldo Oliveira, nessa tarde de sábado, 26 de fevereiro, já quase encerrando o segundo mês do ano, nós passamos aí por um grande evento, que foi o Carnaval, né, irmão? Nós passamos por ele, mas eu não passei por ele. Ele passou por nós, mas eu não passei por ele, é assim. O Carnaval, eu estive na minha casa, meditando nas coisas do meu Deus, e jamais eu vou para meio de carnaval, cada qual é responsável por si. Eu não vou, eu sirvo a meu Deus, eu vou para dentro das igrejas, e eu fiz um hino lá, a pandemia 2019, foi igual no começo de 2019, tudo alegre, começou o carnaval, todo mundo alegre, depois que terminou o carnaval, lá veio a tristeza. Fizeram críticas, fizeram crítica nesse carnaval, criticando a Jesus Cristo, né? Criticando a Jesus Cristo. Irmãos, Jesus não é brinquedo para nós brincar com Jesus. Quem brinca com Jesus, quem brinca com Deus, vê o que é que acontece, né? Você vê o exemplo daquele filme Titanic, né? Ali é um dos exemplos. Então nós não devemos brincar com Deus. Eu quero aqui deixar a reflexão que nós somos chamados de antipático, de louco, quadrado, todo nome eles colocam em nós. Profano, ele chama nós todo nome que não presta. Aquele é um louco, anda gritando no meio da rua. Aquele é um antipático. Chama de ladrão. Estou com 22 anos trabalhando nas igrejas, meu Deus. Se eu comprar um carrinho melhor para mim, chegar a comprar, ele já chama disso que eu estou roubando. Chama os pastores de ladrão. Irmão, todos nós somos falhos, pode nós ter nossas falhas. O pecado veio lá do Jardim do Éden, mas tem como nós evitar. Não todos os pecados, porque não tem como, é inevitável, mas tem como nós evitar a maior parte, 80% dos pecados, 90%. Aí não tem gigante em nossas frentes. Já recebi muita profecia falsa com o meu trabalho, mas que eu não ia conseguir, mas eu vou conseguir. Todo gigante que aparecer em minha frente, eu vou passar por cima dele, porque eu estou com Jesus, e Jesus é o Rei dos Reis, é o Filho de Deus. Jesus é quem tem todo o poder, está nas suas mãos, né? Então lá em 1 Samuel 17:43, quando Golias chegou para afrontar o exército de Israel, tinha um pequeno homem, o ungido de Deus, que era Davi. Mas aí Davi, quando Golias viu a Davi, Golias criticou, disse: sou eu algum cão para vir com pedras e pau? Davi com uma fundazinha, com um pedacinho de pau na mão. Então Golias está armado, um homem zarrão grande, o gigante Golias, todo cheio de couraça, de todo bronze, espada, escudeiro, tudo. E Golias disse, lá no versículo 45 de 1 Samuel: tu vens a mim com lança, espada e escudo, e eu irei a ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, ferir-te-ei, tirarei a tua cabeça, e os corpos do arraial do Filisteu, darei as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Então Davi não temeu diantemente o gigante Golias, porque o gigante era grandão, vencia muitos e muitos homens, centenas de homens, mas Davi era um ungido de Deus. Quando foi lá no versículo 50, quando Golias se encontrou mais uma vez com Davi, Golias criticou a Davi de novo, mas Davi com uma funda rodou a pedra soltou a funda, a pedra bateu na testa de Golias, cravou na testa, Golias caiu, e ali foi Deus, irmão. Deus estava com Davi. Aí quando Golias caiu no chão, Davi puxou a espada do próprio Golias e cortou a cabeça dele, e deu a vitória ao povo de Israel naquele dia. Então nós temos que ser um Davi, nós temos que ser como Davi naquela história de Golias ali, viu, irmãos? Nós temos que ter muita reflexão lá, e nós temos que sair primeiramente nós temos que se afastar da roda dos escarnecedores. O Salmo 1 diz assim: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes então seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Serão como árvores plantadas junto à ribeira de água, no caudal seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo que fizer prosperará. Então nós temos que estar ali, nós não podemos estar no meio da roda dos escarnecedores. Nós podemos até entrar lá para entregar um folheto na igreja ou para levar a palavra de alguém, mas a roda dos escarnecedores muitas vezes tira nós também dos caminhos do Senhor. Muitas vezes uma recuperação,
que nós levamos para o centro de recuperação, e ele teve arrodeando, e eu falei para ele, rapaz, olha, tu tá se recuperando, sai do meio aí. Ele não saiu, e infelizmente ele voltou para a mesma prática, e o inimigo ceifou a vida dele. No derradeiro culto ele estava bêbado em São Pedro do Piauí, e terminou o culto, ele bebendo lá, se reconciliou, mas aí o inimigo ceifou a vida dele. Irmão, é triste, nós temos que ser firmes com meu Deus, não adianta nós estar em cima do muro, não adianta nós servir a dois senhores, que há de agradar um e desagradar o outro. Não adianta nós servir a Deus e servir a Baal. Ou nós servemos a Deus ou servemos a Baal. Então eu quero servir ao meu Deus. Eu também deixo uma reflexão, né? Lá em João 14, né? João 14, Jesus Cristo ele fez uma promessa para nós, né? Ele diz assim, João 14, versículo 1, bem-aventurado, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vou lhe teria dito. Vou preparar lugar, não vou. E se eu vos for preparar lugar, virei outra vez, preparei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja vós também. Então, eu quero deixar um pouco de reflexão nessa história também. Eu quero dizer para meus irmãos que tem muitos crentes que estão dentro das igrejas há muito tempo, mas eles ainda não acreditam. Eles estão na igreja, mas estão ali idolatrando aí, às vezes, uma imagem, um santo que falava do passado aí. Irmão, Jesus é o Jesus vivo, é o presente, é o passado, o presente e o futuro. Foi o único que morreu e com 3 dias ressuscitou, foi Jesus Cristo. Nenhum dos santos que morreu não ressuscitou, irmão. Então Jesus está em nosso meio, Jesus é um Deus vivo. Ele morreu, mataram ele na cruz do Calvário, mas ali foi por nosso pecado, por causa dos meus e do seu pecado. Lá no versículo 5, Tomé nas igrejas tem muito Tomé. Tomé era um que andava com Jesus, mas não cria. Lá no versículo 5, Tomé suplicou com Jesus quando ele disse, eu vou preparar lugar. Tomé falou, mas mestre, mas como irei se não sabeis o caminho? Jesus disse, Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então eu quero dizer que não existe outro intercessor entre Deus e o homem, senão por Jesus Cristo de Nazaré. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, não vai ao Pai se não for por Jesus. Não adianta você procurar um salão de macumba ou procurar idolatrar um santo e se arrastar para o Juazeiro ou para o Canindé, ou pagar a promessa de idolatria. Para chegar a Deus, você tem que ir para Jesus. Essa pequena reflexãozinha, eu não sou pregador, irmão, mas eu só canto. Com as minhas oportunidades, muitas vezes pessoal para cantar, mas eu fiz muitos hinos dentro da Bíblia Sagrada, tem todas as histórias da Bíblia, eu fiz um livro, inclusive eu fiz um hino, inclusive eu fiz um livro, cada livro da Bíblia eu fiz uma história e minha reflexão. Então, eu conheci um pouco da Bíblia, mesmo sem eu saber ler, ruim da vista, mas Deus me honrou. Então, eu deixo aqui essa reflexão, a paz do Senhor para todos os irmãos em Cristo, e louvo a Deus aí para a vida de todos os meus seguidores que me seguem aí. Eu não sou aquela pessoa, meus irmãos, que eu vou dizer, meu irmão, me segue, aperte aí. Não. Eu faço meus vídeos, apresento aqui meus vídeos aí no Kawai, no YouTube. Se você sentir de Deus, de coração, que eu mereço, você me seguir, irmão, eu fico muito alegre e satisfeito. Estarei orando por meus seguidores todo dia. E se você me seguir, tenho certeza que você não vai seguir coisas erradas não, porque eu vivo trilhando em caminho reto e jamais eu quero fazer coisa errada. Então, se você que sentir de Deus, que deve me seguir, me ajudar, eu fico muito satisfeito por mim prosseguir com esse trabalho, gravar meus hinos, gravar todos os meus hinos que eu fiz, editar meu livro que eu fiz em nome de Jesus, não para minha honra e não para minha glória, sim para a honra e a glória de Deus. Fique com Deus e uma boa tarde. De 26 de fevereiro de 2022. Deus ajude que a pandemia não volte, igual fez em 2019, criticaram muito de Jesus no carnaval, como agora também, mas cada qual é responsável por si, né, irmão? Eu sou responsável por mim, cada qual é responsável por si. Então, fique com Deus.